pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais este resumo. E hoje nós vamos conversar sobre análise, um pouco dos seus indicadores e algumas estratégias de alocação. Então vamos lá. A teoria da utilidade de carteiras é uma abordagem financeira que busca otimizar a alocação de ativos em uma carteira de investimentos. Ela considera como os diferentes ativos interagem e como a diversificação pode afetar o retorno e o risco de cada carteira. O objetivo é encontrar uma combinação de ativos que maximize a utilidade ou o benefício para o investidor, levando em consideração suas preferências de risco e retorno. Já a fronteira eficiente é um conceito central na teoria moderna de portfólio. Ela representa todas as combinações possíveis de ativos que oferecem o maior retorno esperado para um determinado nível de risco ou menor risco para um determinado nível de retorno. A fronteira eficiente ajuda os investidores a identificar a alocação ideal de ativos para atingir os seus objetivos financeiros. Já o beta é uma medida que indica a sensibilidade de um ativo em relação às flutuações de mercado. Um beta de 1 significa que o ativo se move em linha com o mercado, enquanto um beta superior indica uma maior volatilidade. A reta característica é a linha que representa a relação entre o retorno esperado, de um ativo e o retorno esperado do mercado. É frequentemente usada para calcular o custo de capital de um ativo. O KPM, Capital Asset Pricing Model, e o APT, Arbitrary Pricing Theory, são modelos usados para calcular o custo de capital de um ativo financeiro. O KPM se baseia no beta e na taxa livre de risco. Já o APT considera múltiplos fatores que podem afetar o retorno de um ativo. Ambos os modelos ajudam a determinar se um ativo está subvalorizado ou sobrevalorizado. A alocação de carteiras. A alocação de carteiras refere-se à distribuição de ativos em uma carteira de investimento. Isso envolve a seleção de ativos e de diferentes classes, como ações, títulos e outros instrumentos financeiros, com o objetivo de equilibrar risco e retorno com o acordo das metas e a tolerância de risco do investidor. Já o Yield to Maturity é uma medida de retorno esperada de um investimento em títulos, como títulos de dívida ou obrigações. Ele representa a taxa de juros que o investidor ganharia se mantivesse o título até o seu vencimento, levando em consideração o preço atual do título, os pagamentos de cupom que ele vai receber periodicamente e o seu valor nominal. Já o Current Yield, ou o rendimento atual, é uma medida do retorno de um investimento em títulos, calculado dividindo o pagamento do cupom pelo preço atual do título. Ao contrário do Yield to Maturity, o Current Yield não leva em consideração o vencimento do título. O famoso Buy and Hold. O Buy and Hold é uma estratégia de investimento em que os investidores compram ativos e os mantêm para o longo prazo, independente da volatilidade de mercado. A ideia é que, ao longo do tempo, os investimentos se valorizem e gerem retornos sólidos. Já a estratégia do Constant Mix envolve uma alocação de ativos específicos em uma carteira e, periodicamente, ela é rebalanceada. Essa alocação ela é realmente modificada. E isso ajuda os investidores a comprar ativos que estão subvalorizados e vender ativos que já estão sobrevalorizados. Já o CPPI, ou seja, o Constant Proportion Portfolio Insurance,
é uma estratégia de gestão de risco que permite que os investidores ajustem a alocação de ativos com base em metas de proteção de capital. Quando o valor da carteira cai, a alocação é ajustada para reduzir o seu risco. Já o VaR, Value at the Risk, é uma medida de risco que estima a perda máxima que uma carteira de investimentos pode sofrer em um determinado nível de confiança ao longo de um período específico. É usado para avaliar o risco de uma carteira de uma forma quantitativa. A duration. A duration ela é uma medida que indica a sensibilidade de um título às mudanças nas taxas de juros. Quanto maior a sua duração, maior será o impacto nas mudanças da taxa de juros. E isso tem um impacto direto no preço do título. Índice de Treynor. O índice de Treynor ele é uma medida de desempenho de portfólio que leva em consideração o retorno ajustado ao risco medido pelo beta e é usado para avaliar o desempenho de um portfólio em relação a um mercado. Já o índice de Sharpe é uma medida também de desempenho de um portfólio que avalia o retorno ajustado ao risco, levando em consideração o risco do mercado. É uma medida importante para determinar se o investimento está proporcionando retornos adequados em relação ao risco assumido. A todos, muito obrigado e até a próxima.